Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue presente na vida de cada um nessa noite. Amém? Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Estaremos lendo os versos de 1 a 11. Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu, à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do lado do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, que a Tua palavra ela continua falando aos nossos corações. Ó Pai, por favor, Senhor, que neste momento Tu nos use como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que ela incomode os nossos corações, que ela trabalhe em cada vida aqui nessa noite. Aqueles que estão participando e cultuando a Deus via as redes sociais, YouTube, rádio. Que, por favor, Senhor, a palavra chegue ao encontro de cada vida necessitada, cada vida angustiada, cada vida que está sem esperança, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Meus irmãos, se tem algo na vida que nos deixa tristes, chateados, é aquele sentimento de, no dia seguinte, você olhar e falar assim: essa situação que eu estou passando, eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse agido de uma forma ou de outra, eu não estaria vivendo esse dia de fracasso, esse dia de derrota, eu não estaria vivenciando essa falha, essa crise. Talvez você poderia lembrar várias situações que te trazem esse sentimento. Eu poderia ter estudado mais naquela prova que eu não passei, naquele concurso que por pouco eu não consegui. Eu poderia ter assumido aquele compromisso se eu tivesse saído um pouquinho mais cedo. E eu acabei perdendo o compromisso, porque eu peguei aquele trânsito abençoado de Recife, né? No horário de pico, e acabei me atrasando e perdi aquela entrevista de emprego. Talvez você fique com esse sentimento porque você estava negociando algo, comprando um imóvel, comprando um carro, e aí quando você ficou pensando muito, quando ligou de novo para a pessoa, fala assim: olha, já vendi. Que sentimento frustrante é esse que a gente se sente fracassado, a gente sente que deveria ter feito diferente. Imagina, por exemplo, você na sua área de trabalho, irmãos aqui com tantas profissões diferentes,
Você, professor, você chegar no dia da aula e você esquecer a aula que você ia dar. Já pensou que fracasso? Já pensou você, empresário, chegar no dia daquela reunião de negociação, você esquecer o método que você pode usar para negociar e você falar, poxa, eu poderia ter articulado dessa forma. O advogado que poderia ter usado outros argumentos para ter ganhado aquela causa e não pensou naquele detalhe. O médico que porventura pode esquecer algo e falar, poxa vida, eu poderia ter feito diferente. E eu estou me sentindo tão frustrado hoje. Meus irmãos, os discípulos aqui nesse texto, eles estavam se sentindo assim. Você imagina pescadores profissionais. Não é aqueles pescadores que a gente acha que sabe pescar, não, né? São aqueles pescadores profissionais, aqueles que arriscam suas vidas para trazer o alimento para a gente. Como minha irmã mais velha um dia argumentando e falou, eu não sei por que peixe custa tão caro. Peixe é só a pessoa ir lá no mar, já está tudo prontinho ali. E quem conhece minha irmã mais velha sabe que ela é bem desligada, né? Já vão saber bem. E a minha irmã, a segunda, já é mais atenta e falou assim, Lídia, é só por um motivo. Porque eles arriscam as suas vidas para trazer o alimento para a gente. Esses pescadores, esses discípulos que enfrentaram a noite inteira, arriscando suas vidas, para trazer o seu subsídio, para trazer o seu sustento, e no dia seguinte, o texto fala que eles não pescaram nada. Que sentimento de frustração. Eles estavam então lavando as suas redes, sentindo-se não só frustrado, mas também cansado e desanimado por toda aquela noite, acordados, talvez tentando tantas vezes pescar e não conseguiram. O texto fala, pescar absolutamente nada. E o texto continua, fala que naquele momento Jesus se aproximou deles e disse, Pedro, tinha que ser para Pedro, né? Pedro, eu gostaria de usar o seu barco para pregar. Naquele instante, então, Simão Pedro deixou Jesus entrar e levou o barco para um pouco mais longe da margem, de onde Jesus pudesse falar para aquela multidão, de onde Jesus pudesse pregar para aquela multidão que estava ali à beira da praia. Após terminar a sua preleção, após terminar a sua mensagem, Jesus disse aos seus discípulos, agora é com vocês. Agora eu quero ter um encontro com vocês. Leva-me para as águas mais profundas. Vamos pescar. Agora é para valer. E aí disse também aos outros, lancem as redes para a pesca. Meus queridos irmãos aqui nessa noite, Jesus nunca realizou um milagre sem um propósito objetivo. Ele sempre utilizou os milagres para utilizar princípios que ele queria mostrar alguma coisa. E essa história que nós lemos agora no Evangelho de Lucas, ela nos mostra, ela nos fala o que fazer quando o nosso melhor não é suficiente. O que fazer quando nós nos sentimos nesse dia de fracasso, nesse dia do sentimento que eu poderia ter feito algo diferente, que eu sei tanto aquilo, mas não deu certo. Há momentos em que nós nos sentimos assim, como os discípulos estavam, dando o melhor de cada um de nós, mas ainda assim nós não conseguimos chegar perto do objetivo, do alvo que nós estávamos propondo. Quando nós olhamos esse texto, uma das coisas interessantes da gente perceber é o episódio entre a comparação das duas pescarias. Não sei se os irmãos que já leram tanto esse texto perceberam. Os discípulos haviam trabalhado a noite inteira sem apanhar absolutamente nada. Mais tarde,
porém eles pescaram talvez por 10 minutos e pegaram tantos peixes como nunca pegaram em suas vidas. Era o mesmo barco, era o mesmo lago, eram as mesmas redes, eram os mesmos pescadores, tudo absolutamente igual. O que fez então a diferença para aquela pesca ser bem-sucedida, aquela noite de fracasso? Quando o homem fala que é melhor pescar durante a noite, pela sua experiência, e Deus fala assim: não, eu vou usar durante o dia, porque a minha lei é diferente do que vocês pensam. O que mudou? O que essa história então nos ensina sobre o sucesso que poderemos obter nas nossas vidas? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês algumas lições nessa noite. Quando nós olhamos para o texto, meus irmãos, uma primeira grande lição que a gente pode compartilhar está aí no verso 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. A presença de Cristo é que fez toda a diferença. Talvez naquele dia de angústia, de fracasso, Simão Pedro pudesse ter falado assim: Jesus, não entra aqui nesse barco não, porque esse barco aqui eu não sei o que é que está acontecendo com ele. A gente gosta de transferir a culpa, né? Eu não sei o que é que está acontecendo com esse barco, que a gente pescou a noite inteira, jogou rede para um lado, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e a gente não conseguiu pescar nada. Não entra nesse barco aí não, porque pode ter algo de errado. Mas a presença de Jesus, o texto fala que Jesus estava com eles, e isso fez toda a diferença. Meus irmãos, Jesus precisa estar no barco da nossa vida. Quantas vezes nesse sentimento de fracasso, nesse sentimento de derrota, nesse sentimento que a gente poderia ter feito algo a mais, e a gente se sente então dessa forma, porque talvez a gente não convidou Jesus para entrar no barco das nossas vidas. Aquele negócio mal sucedido, talvez a gente esqueceu de orar e convidar Jesus a participar conosco. Talvez aquela entrevista que você perdeu seja porque você não colocou Jesus para estar no barco da sua vida. Quando Jesus está no barco, a sua presença elimina então o medo, esse medo do fracasso, e reduz a nossa preocupação com os resultados. Quando Simão obedeceu, ele aceitou a companhia do Mestre, e os resultados, então, a gente percebe no texto, os resultados foram resultados incríveis, tremendos, como nunca pescadores profissionais, como eles o eram, puderam vivenciar. As mesmas condições, o mesmo barco, o mesmo lago, mesmas redes, os mesmos instrumentos, mas a presença de Jesus fez toda a diferença na vida deles. Como está o seu negócio? Como está a sua vida? Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com seu filho? Como está o seu relacionamento no ambiente de trabalho? Aquela perseguição que talvez você está passando no ambiente de trabalho, você já convidou Jesus para entrar no barco da sua vida? Para sermos bem-sucedidos e vivenciarmos uma vida de sucesso, uma vida que faça diferença, precisamos também, a segunda lição, verso 4. Jesus respondeu, está escrito, o vento nos atrapalha aqui, né? Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas. A gente não quer vivenciar momentos difíceis nas nossas vidas. Tem um cântico que a gente canta e fala, leva-me mais fundo, né? Eu brinco em casa e falo assim, meu Deus, a situação está tão difícil, se eu for mais fundo, o que é que vai acontecer comigo? Porque quando a gente pensa no fundo, a gente pensa o quê? Talvez na história de Jacó.
Talvez na história que José, quando foi jogado ali, seu pai desesperado, vivenciando tudo aquilo, perdia um filho, e José dentro do fundo do poço. E aqui, quando a gente pensa no texto, a situação já está difícil, e aí Jesus convida os discípulos e falam: vamos para as águas mais fundas. Meus irmãos, quando vivenciarmos uma vida de sucesso, precisamos obedecer os planos de Deus. Aquilo que é ilógico para a gente, para Deus tem sentido. Quando os discípulos foram pela segunda vez, pescaram agora com as mesmas condições, mas sobre a orientação e a direção de Cristo. Se Cristo está dirigindo as nossas vidas, não há como fracassar, porque Deus não patrocina uma vida de fracasso. Há um segredo para a conquista. Jesus pediu para Simão, então, afastar-se um pouco da praia. Talvez, quando Jesus pediu isso para Simão Pedro, a gente fique pensando um motivo. Talvez um dos motivos é que em águas rasas a gente só pega lambari e peixes pequenos, mas em águas profundas são onde estão os melhores peixes. Em águas profundas são onde encontramos os melhores resultados. Eu quero dizer a você nessa noite que é um desafio para mim e para você, que nós saiamos da margem e não aceitamos uma vida rasa, uma vida sem profundidade, que nós possamos ir então com Jesus para águas profundas, porque ali sim, com Jesus, podemos viver uma vida diferente. Quando Deus trabalha na nossa vida, sempre vai haver um risco envolvido, mas porque Deus está conosco, nós podemos viver uma vida de fé, uma vida que faça diferença. Na margem, você vai ver apenas o racional, mas em águas profundas você vai viver o sobrenatural de Deus. Quando você não conseguir mais pescar, quando você já virou a noite inteira, então você pode colocar-se diante de Deus e descansar, esperar Ele agir. Você não vai precisar mais questionar, não vai precisar mais reclamar, porque a qualquer momento o milagre pode acontecer. Aquela lógica que eu falei, que o homem então sabe, talvez pela experiência e tradição, que o melhor é pescar à noite. Então eu vou enfrentar as tempestades da noite, vou enfrentar e arriscar minha vida para trazer o subsídio. Mas Jesus não usa a lógica humana, e Jesus fala assim: olha, vamos agora, e eu vou mostrar para vocês o que faz toda a diferença. Deus não depende da nossa lógica para superar os fracassos que enfrentamos na vida. Meus irmãos, para termos sucesso, devemos nos apoderar das promessas de Deus. O que Ele falou está falado. Não questione o resultado, não questione o momento que ainda não chegou, mas obedeça, porque no tempo certo, no tempo de Deus, o milagre chegará. Para enfrentarmos uma vida de sucesso, para termos uma vida de sucesso, também precisamos, em terceiro lugar, entender que a bênção de Deus que Ele tem para mim e para você não é uma bênção para nós guardarmos para nós, mas é uma bênção para ser compartilhada e espalhada por todos. Presta atenção que fala aí no verso 7. Quando da segunda pesca fez toda a diferença, e fala que então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. É interessante a gente parar para pensar que semana passada houve um acidente, um barco afundou, quando estava se locomovendo a Fernando Noronha. E segundo as investigações, uma das coisas que pode ter afundado o barco foi o excesso de peso.
Quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei desse acidente. E eu fiquei pensando que talvez a alegria poderia ter trazido um outro problema, né? E o texto fala que o barco estava quase para afundar. E qual foi a solução? A solução, então, foi compartilhar com outros discípulos. Traz aí, se fosse hoje, né? Passa um rádio aí, chama outro barco, manda a localização do GPS, para que possa se aproximar, porque o negócio aqui, agora a gente está com outro problema. Excesso de bênção. E excesso de bênção, ele nunca se torna problema quando a gente entende que a gente pode compartilhar com os nossos irmãos. Todo homem bem-sucedido, ele nunca pensa somente em si próprio, mas ele procura compartilhar com outros. Compartilhar a sua experiência, fazer com que outros cresçam. Lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de pizzaiolo. E ali naquele curso, o chefe, ele compartilhou um testemunho. Eu achei um testemunho de vida. Ele falou que queria montar uma pizzaria. E aí ele foi morar no Chile e ele colocou como objetivo: vou montar uma pizzaria. Ele começou a visitar pizzarias. Ele chegava para os donos da pizzaria e falava assim: olha, eu preciso que você me ensine a fazer pizza. Eu vou ensinar e falar para você o segredo do meu sucesso? Não. Ele começou a achar aquilo estranho, falou: como que as pessoas não gostam de compartilhar conhecimento? Ele começou a visitar várias pizzarias, fazer amizade, e ninguém queria compartilhar a bênção. Ele falou então que agora já sei, vou começar a estudar por conta própria. E ele fez então vários estudos, começou a estudar a melhor massa que ele poderia fazer, e ele desenvolveu uma massa muito boa. E aí ele começou a dar assistência a outras pessoas. As pessoas começaram a procurar ele. E aí ele conta que quando as pessoas começaram a procurá-lo, ele: olha, mestre Hassim, eu preciso que você me ajude, compartilhe uma boa massa de pizza. O que eu posso fazer? Aí ele falou: eu? Não posso não. E quando ele começou a falar aquilo, ele falou que pensou consigo mesmo, falar: eu estou fazendo igual o que faziam comigo. Não pode ser dessa forma. Eu preciso compartilhar esse conhecimento. E aí ele resolveu montar, não sei se ainda existe, ele resolveu montar o Fórum das Pizzas. Ele tinha mais de 50 mil pessoas no mundo que ele dava assistência. E eu creio que até hoje ele ainda faz isso. Resolveu fechar a pizzaria e dar só assistência e consultoria para outras pessoas aprenderem. Meus irmãos, muitas vezes a gente recebe o sucesso, mas a gente esquece que essa bênção, ela pode ser compartilhada com os outros. A nossa rede vazia, ela pode ficar cheia. Se você crer, prepare-se então para puxar essa rede. Se você crer, então já dá para sentir o peso da rede, já dá para sentir o excesso de bênção que pode vir na sua vida. Mas talvez você precise compartilhar com outras pessoas para que a bênção possa ser dividida. O milagre será maior do que você pode imaginar quando ele chegar. Mas, por favor, que você possa compartilhar. Porque se eles não tivessem chamado o outro barco, talvez o acidente seria igual àquele em Fernando Noronha. Pelo excesso da bênção, a pessoa ia sucumbir. A quarta lição que eu quero deixar com os irmãos nessa noite, quando a gente pensa na vida de sucesso, quando os discípulos tiveram então a vida de sucesso, e essa faz toda a diferença nas nossas vidas, é que você e eu podemos tentar mais uma vez, mas agora com Cristo. Não permita que o desânimo venha impedir o sobrenatural de Deus na tua vida.
Quando você estiver naquele dia que você está se sentindo derrotado, com o sentimento que poderia ter feito diferente, que poderia ter feito algo a mais, aí você fica para baixo, você fica preocupado, você fica desanimado. E nunca a gente tem vivido uma geração tão assim. Tudo nos coloca para baixo. Então nós podemos lembrar que vale a pena tentar de novo com Cristo. O segredo para chegarmos ao sucesso está relacionado à persistência em fazer quando Cristo está conosco. E se eu fosse o pastor Flávio Germano, eu ia cantar com os irmãos uma música infantil. Mas eu não sou pastor Flávio, não tenho essa habilidade. Mas vocês lembram de uma música que a gente ensina para os nossos filhos? Com Cristo no barco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Se Cristo estiver no nosso barco, no barco da nossa vida, então tudo vai muito bem. Essa história, ela nos ensina que nós podemos ter uma vida diferente, uma vida de sucesso, quando nós permitirmos ser usados por Deus. Jesus está no barco da nossa vida. Se Ele estiver, então que você e eu possamos nos preparar para, no tempo dEle, vivenciarmos as vitórias. Permita Jesus entrar em sua vida. Obedeça o plano de Deus. Compartilhe as bênçãos. E tente mais uma vez com Cristo ao seu lado. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos aflições, porque nós vivemos momentos difíceis, porque nós vivemos momentos de fracasso, de tristeza, de derrota. Mas, acima de tudo, ó Pai, nós te louvamos porque todos esses momentos são oportunidades para tentarmos mais uma vez contigo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu continuas atuando na vida de cada um aqui nessa noite. E a minha oração, ó Pai, é que nós possamos sair nessa noite diferentes, lembrando que quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Continua falando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.